disso por hipótese nenhuma. Tem outra pergunta aí do telespectador. Boa tarde, meu nome é Antonieta. Eu gostaria de saber como a população pode participar ajudando na fiscalização da propaganda eleitoral deste ano de 2012. Primeiro, minha amiga Antonieta, denunciando, tá? Nós temos um site no TRE, www.tre, anota aí, rn.jus.br. Esse site, inclusive, recebe denúncias. Nesse caso específico, essas denúncias não podem ser anônimas, tá? Mas se você tiver provas, tá? Porque o ideal é que você tenha provas que você alega, sob pena, inclusive, de dar problema, de você estar denunciando. Só mesmo por politicagem. Politicagem não é admitido para você estar justamente querendo prejudicar o seu adversário político. Pode haver punição para você. Porque não tem sentido você fazer o juiz, até brinco, fazer o juiz rodar para um lado e para o outro e toda a sua estrutura, para justamente só estar querendo ir atrás de confusão para um lado e para o outro. Eu tenho que ter provas do que se alega. E aí aquelas pessoas que quiserem conversar com a gente, quiserem levar as provas para a gente ou para a nossa equipe, principalmente de propaganda também, e o que eu mais me preocupo hoje, que é justamente a compra de voto, pode se dirigir ao cartório eleitoral. Ali em frente à delegacia de furtos e roubos, ali no Abolição 1, né? É verdade. Abolição 1. Ali perto da Igreja Nossa Senhora de Fátima, você vai lá, a gente tá todo dia lá, a nossa equipe, tá? E a gente recebe, liga também para lá, 3318-3629, você vai ser muito bem atendido. 3318-3629. Você fala comigo, ou com o Luiz Sérgio, ou com o Alisson, com o George, com o Manuel, enfim, nós temos uma equipe de fiscalização grande, com a Rosângela, com outras pessoas lá, que nós vamos lhe atender e vamos apurar. Agora, nos ajude e não queira estar denunciando por denunciar só para prejudicar as pessoas. Doutor Raul, por exemplo, um candidato vai na casa de um eleitor, aquele eleitor está apto a votar numa pessoa, num determinado candidato. O candidato diz, não, vote em mim que eu dou isso a você. Se o cara gravar, por exemplo, se o eleitor gravar, isso serve como prova? Serve sim, serve sim. De áudio ou vídeo? Serve sim. Aí o candidato serve sim, pode sim ser punido. Pode perder o... Com certeza, pode. Pronto, doutor, tem mais uma pergunta aí pra gente saber, você que está com o tempo meio... Mas depois eu volto. Eu prometo pra você, falando aqui com o Francisco, nosso amigo da produção, eu vou voltar um dia mais vezes pra gente bater mais uma pergunta aí pro telespectador, mais um aí, vá. Boa tarde, sou Gerivan aqui da Aquicel. Eu queria fazer uma pergunta. Com relação aos eventos realizados pelos candidatos, o que pode e o que não pode? Beleza. Esses eventos que a gente vê todo dia, inclusive a gente tem acompanhado esses eventos todos, eu tenho procurado, e eu não estou, pelo amor de Deus, vamos dizer, criticando as candidaturas chamadas pequenas, não, tá? Eu só estou registrando isso agora, e os candidatos, vamos dizer assim, pequenos, sabem do respeito que eu tenho a eles. Eu vou até fazer questão de citar o nome deles, candidatos a prefeito. O professor Josué, o professor Edinaldo e o Cinquentinha sabem do respeito que eu tenho. Aos três, por óbvio, eu tenho também o respeito aos outros dois candidatos, né? Larissa Rosada e Cláudia Regina. Mas eu só tenho conseguido encontrar as duas candidaturas maiores. Tem me avisado e eu não tenho encontrado as candidaturas menores. Eu estou dizendo isso para ter a certeza que eu não ando só em duas candidaturas, não. Eu ando em todas. Agora eu não estou encontrando. Então eu quero só ressalvar minha atuação isonômica. Eu não posso garantir a mesma estrutura. Porque como juiz não sou eu que dou a estrutura. Eu até penso que a publicização das campanhas, tá? O investimento, o financiamento público das campanhas é algo interessante, é algo a ser pensado. Mas eu, não, como juiz, não posso fazê-lo. Então, nesses eventos, o que é que a gente tem notado muito que ocorre de modo, vamos dizer, errado, tá? Primeira coisa que a gente percebe claramente que às vezes ocorre é a questão das candidaturas não respeitarem vamos dizer, as dimensões com relação aos seus veículos. No primeiro momento a gente viu realmente, aí vai dizer, não, mas é porque não sabia. Tudo bem, eu até me fiz de, como se diz, daquele ouvido. Deixei passar. E ouvido de mercador, esse que eu queria. Mas agora já não vou ouvir mais. Ou seja, agora eu estou arrancando mesmo, como a lei me diz. Tem que ser quantos por cento? Tem que ser até 4 metros quadrados. A visão. Até 40% a visão. A visão. Eu posso ter 4 metros quadrados de um lado, 4 metros do outro, porque é impossível o eleitor ver os dois lados. Né? O eleitor vê os dois lados ao mesmo tempo. Ele não pode envelopar o carro inteiro mais não. Ele não pode mais. Ele até pode envelopar o carro inteiro. Desde que o carro seja pequeno. Tem alguns carros, como por exemplo o Fiat Uno, ele permite o envelopamento, pelo que a gente percebeu. Já uma Hilux não? A Hilux, sabe, Maria, se colocar a propaganda atrás,
o para-brisa atrás, não é? Da Hilux, e não coloca, e se colocar um pouquinho além das portas, já passa dos 4 metros quadrados. A gente tem visto muito isso. Tinha visto também no começo, e aí nos preocupou, o uso de carros com placas vermelhas. Não se pode. Ave Maria, esses carros têm concessão pública e permissão de serviço público. Ele não pode participar de campanha, não. Então eu, taxista, eu não posso participar? Não, você pode, só não leve seu carro. Tem que ser um carro... Você quer ir, vai em um carro normal ou, evidentemente, vá a pé. Agora, não leve o seu carro. E nem carro de frete também. A gente tinha visto muito isso. Outra coisa que, infelizmente, também não pode, não é culpa minha, as pessoas pensam que eu faço aquilo gostando, sabe? Que eu tô ali para poder punir. Você tá cumprindo. Eu tô fazendo valer a lei. E eu queria o seguinte, que os políticos deixassem, me perdoe, aí a crítica é de tanto reclamar da gente fazer cumprir a lei, e mude a lei, poxa. Muda a lei. Não são deputados e senadores, alguns dos políticos reclamam, pois vai lá para Brasília e muda, poxa. Se eu fosse deputado ou senador e achasse que tem alguma coisa errada, eu ia lá defender na tribuna, ia fazer um projeto de lei para mudar, poxa. Agora quer botar a culpa pro pobre do juiz, me perdoa, o juiz tá cumprindo a lei, meu irmão. E eu vou cumprir fielmente para qualquer dos lados. E não tem conversa, não. Eu não aliso, não é porque sou eu, não. É porque a lei, quem é duro é a lei. A lei restringiu e muito a questão das propagandas. Então não fui eu. Eu acho que eu ainda abrando muito, ainda deixo muita coisa passar. Tem uma pergunta aqui da internet, doutor. Boa tarde, doutor Evaldo. Doutor Evaldo, o Danilo Rocha, ele disse que o Brasil é um país democrático e por que nós somos obrigados a votar? Eu gostaria de saber também, em relação àquele candidato que dá camisa, CD, isso pode nessa eleição? Os candidatos não podem dar nada, tá? Aproveitando aí para ver a última Nem os primos em mais. Nada e nada. Nada. Repito 10 vezes nada. Você não pode obter nenhuma vantagem econômica com a eleição. Esqueça essa história de se beneficiar. E se você continuar com essa prática, mesmo que você não peça, só receba, você poderá ser preso, processado, você poderá ir para a cadeia. Nós temos que acabar com essa história. Isso não existe, pelo amor de Deus. Ontem mesmo estava num comício e verificando que as pessoas acham que, por exemplo, o candidato que faz o comício tem a obrigação de dar água, tem que dar a obrigação de dar refrigerante, de dar lanche, cerveja. Se eu pegar isso aí, não só o candidato, como a pessoa que está recebendo, vai evidentemente haver punição. Não pode de maneira nenhuma. Hoje eu vi, eu vi um candidato hoje distribuindo um santinho, aí tinha assim os meses do ano. Isso pode, tipo uma réguazinha com janeiro, fevereiro, março, abril. Não, isso aí tudo bem, né? É normal. É normal. Porque aí, por exemplo, até um candidato que veio me procurar, aquele marcador de texto. Você não vê aquele marcador de texto sendo vendido, pelo menos de papel. Não, nunca vi, não. Aquilo ninguém vende. Você, por exemplo, que deve fazer muito anúncio em livraria, você vê aquilo ninguém vende. Aquilo é dado. Aquilo é dado. Então, por exemplo, essas coisas não. Um calendáriozinho onde você pega ali. Agora, tem que ter a mensagem, viu? Porque é interessante, você pega um calendário, aí só tem um calendário. Como é que o cara perde a oportunidade de naquele santinho não colocar o que você quer fazer? Você tem que colocar a proposta, pelo amor de Deus. O negócio é tão banalizado que o que mais importante que tem que ter a proposta não vem. Eu fico preocupado com isso. Então, aliás, a pergunta conclusiva do telespectador, obrigatoriedade do voto. Isso, é muito boa essa pergunta. Veja, materialmente falando, se a gente for analisar, ninguém é obrigado a votar. Aí você vai dizer, eu não sou obrigado a votar. Eu sou obrigado a ir no dia de domingo, né, das eleições à urna, sob pena de ser multado se eu não for. Então, essa obrigatoriedade de ir às urnas, eu entendo que nós temos que discutir melhor ela. Ou seja, o Brasil precisa amadurecer essa história de impor o eleitor brasileiro à sua ida. Agora, eu não tenho uma opinião formada, sinceramente, se isso vai ser bom ou ruim tirar o modelo que está. Tem países em que o voto não é, que a ida à urna não é obrigatória, e a gente tem mais problemas do que o Brasil. Por que eu digo que não é? Porque eu posso votar em branco, porque eu posso votar nulo, porque eu posso, vamos dizer, não votar.
não é verdade? Então o voto em si não é obrigatório, é a ida. Agora, me preocupa que a gente não tem uma reforma política que venha a discutir muitos temas, dentre eles esse tema. Eu acho que merece uma discussão melhor. E eu confesso para você que eu não tenho opinião formada sobre permanecer como está ou, vamos dizer assim, retirar essa obrigatoriedade. E em certo ponto a gente até não tem. E agora, doutor Sotasco dizendo, não. Você sabia que é uma mixaria a multa para você que não vota? Agora, você tem problema, às vezes, em ir para concurso público, financiamento, participar de licitação, tudo isso. Isso aí você perde. Você perde, porque você não fica quite com os direitos políticos, né? Mas, enfim, a gente precisa discutir melhor essa situação. Ô, doutor Evaldo, para a gente encerrar aqui, você está com o tempo corrido. Corridíssimo hoje. O cidadão, por exemplo, que deixa de votar no dia da eleição lá, ele vai pagar aquela multa. Certo. Ele vai também perder outros direitos que ele tem, né? Vai, porque enquanto ele não ficar quite, ele, por exemplo, não pode participar de concurso público. Se ele tiver uma licitação para participar, ele não pode. Ele vai ter problemas para exercer na plenitude os seus direitos. Agora, por exemplo, a multa, como ele diz, é muito baixa. Você, às vezes, você considera cada turno, né? Porque aqui ninguém tem turno. Cada turno é uma eleição. Você, às vezes, aí se você falta 3 eleições consecutivas sem justificar, você pode ter cancelado. Aí é que fica pior essa situação. Mas, verdadeiramente, não são grandes as consequências de você não votar. Não é uma coisa tão, vamos dizer, gritante. Agora, evidentemente, para quem quer andar legalmente, você fica sujo, né? Vamos dizer, aquele que não vai votar. Doutor, a pergunta que eu tinha que fazer, tinha fugido, mas é o seguinte, eu ia perguntar se o voto em branco se ainda serve para aqueles partidos ou para aquele político ruim, o voto em branco. Olha, não é bom não, sabe? Vale para alguém esse voto branco? Vale, ele acaba valendo, tá? Ele dentro da contagem, dentro do cálculo aritmético, matemático que é feito, ele acaba valendo. Eu, particularmente, como aquela história, o nulo né? não, né? Ruim sem ele, né? Como é ruim com ele, pior. Ruim sem ele, pois é. Ruim com ele, pior sem ele. Eu, sinceramente, eu fico muito triste, sinceramente, quando eu vejo alguém dizer que vai votar nulo ou votar em branco. Eu fico triste mesmo. Por quê? Porque isso faz com que a população, essa pessoa que não vai votar, ela perdeu a esperança. Ela perdeu a esperança da classe política. E isso não é bom. Agora, matematicamente falando, há uma diferença entre o voto branco e nulo. O nulo, realmente, você não vai ter ele em hipótese nenhuma. O branco, ele vai ser contado com relação aos votos. Então, aquilo pode fazer uma diferença no final da eleição. Então, agora, para finalizar mesmo, de verdade. Aqui já finalizou umas 10 vezes aqui, viu? Por que a TV aberta ela é obrigada a ter propaganda eleitoral? E a TV por assinatura não? É porque a lei, inclusive, está se discutindo isso. Primeiro, a TV por assinatura, ela é diferente, né? É tipo um contrato que você faz, a pessoa só assiste se pagar por ela, não é? Então, isso tem uma diferença grande. A TV aberta não, ela é disponibilizada, basta você ter o aparelho, e aí a lei impõe às TVs abertas que reproduzam. O problema aqui de Mossoró, vamos ser francos, é que a nossa TV fechada aqui, ela tem um misto, né? Ela é fechada na sua formalidade e às vezes ela trabalha como aberta, porque é a única TV que a gente tem acesso, por exemplo, como a gente tem aqui na TV Mossoró. Mas a legislação é clara, ela só exige e ela só permite, inclusive, a realização da propaganda eleitoral. Nós vamos fazer obrigatoriamente com a TV Mossoró, e que pese sabemos que se a TCM tivesse disponível, poderia haver uma parceria com, por exemplo, a Cabo de Mossoró, mas nós vamos fazer a reunião quarta-feira agora, e para a TV, quem vai transmitir o horário eleitoral gratuito, inclusive o nosso programa, com esses seus direitos que eu não estou apresentando, vai perder meia hora, né, dele, para justamente a realização do programa eleitoral gratuito. E as rádios, nós vamos definir, inclusive, qual é a rádio que vai fazer essa transmissão para passar para Já tem algum debate aí para alguns candidatos? Tem uma sabatina já autorizada por mim, que começa segunda-feira, dentro do projeto da TCM, Vota Mossoró. Né, o projeto é esse. E que começa com essas sabatinas, e a nossa equipe, inclusive, estará fiscalizando. Inclusive, aqui nós estamos também já convidando os candidatos para vir o programa Super Tarde. Beleza, aí tem que trazer todo o projeto pra gente analisar, verificar justamente o atendimento aos requisitos legais e da mesma forma, mandaremos também um representante para fiscalizar a ocorrência do debate. Doutor, beleza? Muito obrigado. Um grande abraço e eu volto. Eu quero esperar antes da final das eleições, eu venho com certeza, venho. Com certeza foi muito Tá fechado. Tá fechado assim? Combinado, 100%. Um abraço, muito obrigado. Valeu, querido.